Olá a todos, meu nome é Eliomar, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Espírito Santo, curso a disciplina de Química Forense ministrada pelo professor Anderson Romão. Nessa apresentação de hoje, eu discuto um pouquinho sobre a atuação do cientista forense na interpretação de resíduos de arma de fogo. Na apresentação, eu vou iniciar com esse artigo, publicado em 2017 pela Forensic Science International. É um artigo de revisão que vai falar sobre as perspectivas atuais na interpretação de resíduos de arma de fogo na ciência forense. E desse artigo a gente tira algumas informações importantes sobre a natureza e composição e morfologia dos resíduos de arma de fogo que são utilizados pelos cientistas forenses para elucidação aí de crimes ou má condutas. Os resíduos, eles produzidos pela descarga de arma de fogo, que a gente conhece como GSR, eles são principalmente aqueles materiais particulados, formados durante a propulsão do projétil. Durante essa propulsão do projétil, há liberação de resíduos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos geralmente são gases voláteis, e os inorgânicos, principalmente aqueles de composição chumbo, bário e antimônio, eles acabam ficando como material particulado que se deposita nas superfícies próximas à região do disparo, como mão, roupas, cabelos. E aí eles são os mais utilizados para identificação de potenciais suspeitos ou algumas outras informações importantes que esses resíduos podem nos fornecer. Eu disse que a composição é de chumbo, bário e antimônio. Não é à toa. Esses materiais particulados de composição chumbo, bário e antimônio, eles são formados pela fusão ali dos compostos presentes no primer. O primer do dispositivo do cartucho, ele é composto, né, por estifinato de chumbo, nitrato de bário e sulfeto de antimônio, que são materiais que são sensíveis ao atrito, então eles vão iniciar o processo de propulsão e durante esse processo de início de propulsão, a elevada temperatura vai ser suficiente para fundir o chumbo com o bário e o antimônio, formando partículas esféricas que vai se depositar com material particulado próximo ali à região do disparo. E isso vai ser útil para se identificar, por exemplo, tipos de orifício. Um orifício de entrada, ele pode ser distinguido de um orifício de saída por um projétil de arma de fogo pela presença desses materiais, composto de chumbo, bário e antimônio, esférico, de chumbo, bário e antimônio, geralmente esférico, né? Pode ter alguns outros formatos também, mas geralmente é esférico. E eles acabam sendo depositados nas regiões próximas à região do disparo. Então, um orifício de entrada, se tiver a presença desses resíduos, do resíduo com essa morfologia, com essa composição, ele acaba sendo característico de um orifício de entrada. Aquele de saída não vai ter quantidades significativas desses resíduos ou nem quantidade nenhuma. Só que isso também depende da distância do disparo. E aí é uma outra característica que pode ser obtida a partir desses GSRs. Os GSRs, como eu disse, eles são depositados próximo à região do disparo. Então, enquanto mais longe o orifício de entrada estiver da região, tiver do atirador, né, de quem realizou o tiro, menos quantidades desses resíduos eu vou ter. Então, o tipo de orifício ele pode ser, sim, identificado pela presença desses resíduos, só que depende da distância do disparo. Enquanto mais longe, menos resíduos eu vou ter. Eu vou chegar a uma distância que vai ser suficiente para não ter resíduos nenhum. Então, depende aí da distância do disparo, que é uma outra característica, que é uma outra informação que pode ser obtida pelo GSR. E o tipo de arma também. A composição do primer pode mudar. E aí, em vez de a gente ter chumbo, bário e antimônio, a gente pode ter alguns outros compostos que vai fornecer um GSR de composição diferente. Aí eu tenho que conhecer o tipo de arma, os materiais que estão sendo utilizados, para eu conseguir linkar a arma ao resíduo.
Essas GSRs, como eu disse, elas são partículas esféricas, como a gente pode observar aqui nessa imagem, e de composição chumbo, bário e antimônio. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa composição e essa morfologia quando se trata de resíduos de arma de fogo, pois esses GSRs eles podem ser confundidos com materiais de algumas outras fontes. Por exemplo, o setor automobilístico, quem lida com o setor automobilístico, ele pode ter resíduos, carregar resíduos ricos em chumbo, bário e antimônio. E aí eu posso ter uma análise errônea se a gente está fazendo um processo de investigação e a gente detecta chumbo, bário e antimônio em uma pessoa e a gente afirma que ela realizou um disparo. E ela trabalha no setor automobilístico. Ela, pela ocupação, pela característica da sua ocupação, ela pode carregar esses resíduos e não ser provenientes do disparo. Para um cientista forense, essa situação ela é facilmente distinguida, pois os resíduos do setor automobilístico, que contém chumbo, bário e antimônio, apesar de ter a mesma composição dos GSRs, eles têm morfologias diferentes. Então, seria facilmente distinguido num contexto aí forense, num contexto investigativo. Só que alguns outros materiais de outras naturezas, como por exemplo propulsão de airbags, fogos de artifícios, materiais de soldagem, eles possuem mesma composição dos GSRs, chumbo, bário e antimônio, e mesma morfologia, sendo um pouco mais difícil a distinguir entre um e outro. E aí cabe ao cientista forense uma investigação um pouco mais precisa para se descobrir a origem deste material. O GSR também ele pode ser transferido. Então, a gente pensa na seguinte situação, por exemplo, um policial ele apreende um possível atirador, um suspeito de alguém que tenha realizado algum disparo, ele coleta desse suspeito amostras da sua mão para investigar se há resíduos de armas de fogo, GSRs, encaminha essa coleta para o cientista forense. O cientista forense, então, faz uma investigação, faz uma análise dessa amostra e aí ele emite um laudo comprovando a presença de chumbo, bário e antimônio em uma morfologia esférica presente nas mãos aí desse potencial suspeito. E aí ele é o atirador? A gente não pode afirmar, principalmente por ele estar porque quem fez essa coleta foi um policial, pois o policial pode ter transferido essas partículas para o suspeito. O policial, como ele lida com armas de fogo a todo momento, realizando disparo muitas vezes, ele acaba carregando consigo essas partículas, fica retidas na superfície da mão, na própria roupa. E como o policial fez essa coleta, ele pode ter transferido essas partículas para a amostra que foi enviada para o cientista forense. Então a gente entra em uma dimensão da atuação do cientista forense que vai além daquela atuação que é analítica, que é ir para o laboratório, analisar a morfologia, analisar a composição das GSRs. A gente entra em uma dimensão que o cientista forense deve ter, que é aquela um pouco mais jurídica, que é o cientista forense atuando com investigadores, promotoria, defesa, auxiliando na interpretação daqueles resultados analíticos. Aquela pergunta, esse resíduo ele foi proveniente de um disparo realizado pelo suspeito ou ele foi transferido? Foi um policial que fez o processo de conduta de apreensão desses resíduos? Ou o policial conduziu o suspeito? O suspeito ele lida com soldagem, lida com o setor automobilístico, ele teve em algum acidente envolvendo a propulsão de airbag? São perguntas que cabe ao cientista forense fazer para interpretar aqueles resultados analíticos. E aí a gente tem duas dimensões da atuação do cientista forense. E aí, para exemplificar, eu trago este segundo artigo. Esse artigo é também da Forensic Science International, publicado em 2019. Se trata de um estudo de caso
que tem como título o papel do especialista em resíduo de arma de fogo na revisão de casos. O caso foi o seguinte: em 2001, o jovem Daniel Daly, ele foi assassinado na cidade de Manchester durante um tiroteio que aconteceu. A polícia localizou alguns suspeitos, foram 3 suspeitos localizados, dentre eles estava Dwayne George. A polícia fez a busca-apreensão cerca de um mês depois ao tiroteio na residência do Dwayne e encontrou na sua residência a jaqueta que o Dwayne utilizava no dia que houve o tiroteio, um cartucho que condizia com o encontrado no local do tiroteio. E aí o Dwayne ele foi levado para interrogatório, né, e depois seguiu para julgamento. No casaco do Dwayne, na jaqueta do Dwayne encontrada em sua casa, que era a mesma que ele utilizava no dia do tiroteio, foi encontrado 4 partículas semelhantes àquelas de resíduo de tiro, partículas esféricas de composição chumbo, bário e antimônio. Os tribunais de júri do Reino Unido eles já tinham estabelecido a composição de vários tipos de GSRs, porque as GSRs, apesar dela ter chumbo, bário e antimônio, elas podem ter alguma outra composição, a presença em menores quantidades de alguns outros elementos, devido à natureza ali do cartucho, devido à natureza da própria arma. Os tipos de GSRs encontrados na jaqueta do Dwayne foram de 2 tipos. Foram 2 partículas do tipo 1, de chumbo, bário e antimônio, que é a mais características para resíduos de arma de fogo, e 2 partículas, sendo uma dentro do bolso da jaqueta, do tipo 2, que além de chumbo, bário e antimônio, também continha alumínio. Lembra que o cartucho condizia com o encontrado na cena do crime? Eram cartuchos de alumínio. Então, associou-se, né, a presença desse alumínio, desse segundo tipo de GSR, à natureza do cartucho. E aí foram 4 partículas ao total, 2 do tipo 1 e 2 do tipo 2. Todas as demais provas em relação à participação do Dwayne no tiroteio foram circunstanciais, exceto essas, a presença aí desses 4 resíduos que levou ao tribunal de júri a condená-lo, Dwayne, por prisão perpétua. Em 2004, houve um pedido de apelação, o Dwayne ele se dizia inocente. Em 2004, ele fez um pedido de apelação, que foi negado a ele. E em 2007, a equipe de defesa do Dwayne entrou em contato com o projeto Inocência, da Faculdade de Direito da Universidade de Cardiff. Esse projeto ele tinha o intuito de fazer revisões de casos na qual os suspeitos se diziam inocentes. E aí, com essa nova petição, o tribunal de júri eles abriram uma nova possibilidade de averiguação deste caso, principalmente pelas novas evidências que esse projeto trouxe para o júri. Essas evidências são: o Sr. George ele havia sido preso alguns meses atrás ao tiroteio com relação a um outro incidente de tiroteio na qual o Sr. Dwayne foi inocentado. Então, nessa situação, o Sr. Dwayne ele estava com a mesma jaqueta que foi encontrada na sua casa e que ele estava no dia do tiroteio, então ele foi preso com essa mesma jaqueta e ele entrou em contato com policiais que lidam o tempo todo com armas. Então, poderia ter havido ali uma transferência de GSRs. E a ocupação do Sr. George, do Dwayne George, envolvia o manuseio de porte de armas. Então, a todo momento, o Sr. George ele estava em contato com armas de fogo e realizava tiros. Então, o júri entendeu que, como todas as demais provas eram circunstanciais, a única coisa correta assim, que o júri acreditou que linkava o Dwayne ao tiroteio, naquele dia na qual o Daniel foi assassinado, ficou em dúvida, pois ele foi conduzido por um policial e ele também participava ali de atividades que envolvia tiro, era da sua própria ocupação. Então não era correto afirmar que aquelas GSRs era de origem do tiroteio, principalmente porque eram GSRs de tipos diferentes. Um erro foi os cientistas forenses
tratarem essas GSRs como uma população, mas elas tinham características diferentes, composição diferentes. Então, não teria como associá-la, as 4 GSRs, ao crime que foi realizado, ao tiroteio que foi realizado. Então, após essas novas evidências, o júri ele aceitou este recurso, a pena do Dwayne ela foi anulada, e aí em 2014 o Dwayne George ele foi livre novamente, depois de todo esse tempo na prisão. Essa daí é a notícia que foi divulgada, né? Homem preso após assassinato do adolescente Daniel Dell há 13 anos tem condenação anulada. Ele perdeu 13 anos de sua vida por uma interpretação errônea das GSRs encontradas em sua roupa. Claro que tudo isso é graças ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento de novas formas de se interpretar os resultados, e aí mostra a importância, né, do cientista forense, estar sempre antenado na literatura, né, que apresenta essas novas evidências que devem ser utilizadas aí em momentos de tribunais. Então essa foi um pouquinho da reflexão sobre a atuação do cientista forense na interpretação dos resultados de análise, né, de resíduos de arma de fogo. E obrigado a todos pela atenção.